capaz de cessar meu clamor quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. Tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo. Respostas estão em quem pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar. Basta eu aceitar que Deus é Hoje eu estou com vontade de começar o programa olhando para a palavra e cantando para ela. E eu queria que você cantasse junto comigo. É uma música tão antiga que não é muita gente que canta, mas me deu uma vontade de cantar essa música. E se você souber, canta comigo. Ela assim, ó. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Quero ouvir. Tesouro assim não há para mim, ó, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia,
tão preciosa é pra mim. Fecha os olhos. Ó Deus amado, muito obrigado por esse livro tão precioso e maravilhoso, onde está o poder do Senhor, porque aqui está a sua palavra. É por ela que o Senhor fala. Aqui está o seu poder na nossa vida. Essa noite, Senhor, reconstrói a nossa vida. Reconstrói a vida dos seus filhos que a têm destruído dia a dia por sua teimosia, orgulho, por suas próprias escolhas. Reconstrói a vida daqueles que têm tido a sua vida destruída por pais e mães que não se unem, que não se humilham, que não se amam. Reconstrói, Senhor, a vida daqueles que já te esqueceram há tanto tempo, que não sabem mais o que é ver a tua luz. Ó Senhor, ajuda-nos a abrirmos o nosso coração à tua palavra e que jamais a abandonemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis. Eu tenho que confessar para vocês que Gênesis é o meu livro predileto da Bíblia. Deu para perceber já, não? Acho que deu, né? Mas é com certeza o meu livro predileto da Bíblia. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Gênesis 28, ou 1, 28, desculpa. Gênesis 1, 28. Vamos ler o 27 também. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora eu quero que você leia outro texto junto comigo. O texto é Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Você gravou o primeiro texto, não gravou? Gravou? Não é se decorou ele todo não, mas você gravou o que Deus está dizendo ali, né? Tem na sua mente. Vamos ver agora. João está dizendo, aí diz que é uma visão do trono de Deus, e segundo o que nós aprendemos esses dias, o trono de Deus no céu fica onde? Dentro do santuário de Deus que está lá no céu, exatamente no lugar santíssimo do santuário. Depois destas coisas olhei, eu João olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi antes, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Conseguiu entender o que está dizendo aí? E a conexão dele com o primeiro texto? Marcou o primeiro texto? Marcou o segundo? Então tem um terceiro agora, que é Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Ruth 1. Vamos lá, agora apareceu. Muito bem. Ruth, capítulo 1. Do verso 1 em diante. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher
e seus 2 filhos. Um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. 3 textos na Bíblia, um no Gênesis, lá no começo, o outro lá no Apocalipse e outro em Rute, um pouco antes do meio da Bíblia. Qual é a ligação que tem esses 3 textos da Bíblia? Bom, vamos começar pela história de Rute, já que foi a última que nós lemos. A história de Rute, ela é uma das histórias mais lindas da Bíblia, e nenhuma história tem tantos personagens, tanta gente boa como tem a história de Rute. Nessa história de Rute estão personagens, um melhor do que o outro. E ela é tão maravilhosa, tão bonita, que ela é um exemplo do que representa a história desse mundo, desse planeta. E você vai entender por quê. Na Bíblia não existe nada que foi colocado ali por acaso. Cada coisa, cada palavra, cada vírgula, cada tio tem um propósito, um sentido, um alvo especial. E quanto mais você estuda a Bíblia para conhecer a Bíblia, mais Deus se comunica com você e fala com você através da Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você a entende melhor e Deus fala diretamente com você. Por isso a Bíblia serve para 2 coisas, e a gente vai relembrar. Ela serve para a gente estudar, e serve também para nós falarmos e dialogarmos com Deus. Quando eu em oração falo com Deus, e Deus fala comigo através da Bíblia. Através da... Vocês não vieram ainda para o culto de hoje, não é? Para o programa de hoje. Através da Bíblia. Que maravilha. Estamos começando. Na história de Rute, esse homem chamado Elimeleque, que tinha sua família ali em Belém de Judá, esse homem casado com uma mulher chamada Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles estavam passando por muitos problemas, estavam com dificuldades financeiras, veio tremenda seca na terra onde eles moravam. Eles faziam parte do povo de Deus, eles tinham a palavra da verdade, eles seguiam ao Deus vivo de coração. E esse homem que servia ao Deus vivo de coração, chamado Elimeleque, casado com Noemi, pai de Malom e Quilion, no meio do desespero, do problema, no meio da aflição, quando eles estavam passando por privações físicas, porque eles não tinham comida, não tinham alimento, aos poucos ele foi tendo que se desfazer das suas propriedades, perdeu tudo. E Elimeleque finalmente, depois de perder tudo, pensou: quem sabe seria melhor se eu saísse da minha terra e eu fosse para outro lugar. Muita gente hoje pensa assim, não é? E tem gente que rapidamente decide e diz assim: eu estou esperando uma prova de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu estou tentando ir para os Estados Unidos, e eu fiz uma oração para Deus. Já disse para ele: Senhor Deus, se o Senhor me der o visto lá no consulado, eu vou lá para a América. Eu estou pondo Deus à prova. Mas isso é pôr Deus à prova? Acho que é uma prova muito fácil, porque tem pelo menos 50% ou mais de chance de você poder ir, ou pelo menos 10%, ou pelo menos 20%. Quem sabe seria bom a gente fazer provas com Deus com coisas impossíveis, não com coisas tão possíveis, não é? Porque se você põe Deus à prova, e alguns dizem assim: Senhor, porque o Senhor deu aquela prova para Gideão, e ele pôs a lã do lado de fora, e num dia ele falou assim: eu vou pôr essa lã para o lado de fora, e tem que estar molhada a lã e o chão seco, e o Senhor fez isso. Mas ele era ainda um descrentezinho, e ele disse: Senhor, o Senhor me desculpa, mas o meu coração é duro, e nós somos assim. Por isso Deus põe a história desses homens na Bíblia, para nós nos identificarmos, para nós não acharmos que eles são melhores do que nós, para nós olharmos e dizermos assim: se ele pode, eu posso também, porque ele é tão humano quanto eu. E ele diz assim: Senhor, então por favor, agora ao contrário. E foi o contrário. Estava o chão molhado e a lã seca.
Aí sim, duas coisas impossíveis. A primeira já era impossível, e aconteceu o contrário no dia seguinte, impossível. Quem sabe você podia orar para Deus e dizer assim: Senhor, eu vou fazer uma prova ao Senhor. Se amanhã, ou nessa semana, ou nesse mês, vou dar um mês, Senhor, o cônsul dos Estados Unidos bater na porta da minha casa e disser: boa noite, eu vim trazer a vista para você ir para os Estados Unidos. Aí pronto, eu vou. Isso é uma coisa impossível, ou não é? Impossível. E ele fez isso. Saiu da terra dele, levou a família dele todinha. Ele foi para a terra de Moabe. Ele foi exatamente para o meio de um povo descrente, não crente, de um povo idólatra, de um povo que adorava ídolos, adorava a outros deuses, que não acreditava na Bíblia na qual Elimeleque acreditava. E ele foi levando os seus filhos, jovens, ainda solteiros, e ele trabalhou lá. Embora ele fosse um homem sincero e fiel, ele tinha tomado uma decisão difícil na vida dele. Depois de perder tudo, ele abandonou a terra dele e foi para fora. Eu não estou dizendo que ele estava certo ou que ele estava errado. O fato é que depois de algum tempo, depois que Elimeleque foi para a terra de Moabe, ele morreu. E logo depois que ele morreu, os seus dois filhos, Malom e Quilion, se casaram com Orfa e Ruth, duas moças moabitas. Isso indica que os dois filhos dele eram bons rapazes, porque fizeram boas escolhas, porque apesar de se casarem com moças que não eram do povo deles, que não aceitavam a Bíblia como eles aceitavam, e que não eram da fé deles, eles escolheram moças boas, que eram moças amorosas, amavam a eles e amavam aos pais deles também. E as duas se ligaram à sua mãe, como se Noemi fosse a mãe delas, a mãe de Orfa e a mãe de Ruth. Acontece que depois de um tempo, a palavra de Deus diz que os dois filhos de Malom, de Elimeleque, Malom e Quilion, também morreram. Por isso as três mulheres ficaram viúvas. E a Bíblia só fala que as três ficaram viúvas aí, porque nessa época e nesse contexto, uma mulher só era considerada viúva se ela não tivesse nenhuma presença masculina dentro de casa. Se ela tivesse sem o marido, estivesse sem o marido, mas tivesse um filho, o filho era o provedor da casa. Porque nessa época e nessa cultura bem machista, as mulheres não podiam dirigir uma casa sozinhas, elas eram totalmente dependentes do marido, elas não podiam gerir negócios sozinhas, elas não podiam negociar sozinhas, então elas eram totalmente dependentes de uma figura masculina. Por isso, viúva é aquela que não tinha nem filho e não tinha nem marido. Por isso Ruth, Orfa e Noemi ficaram viúvas e não tinham a proteção de ninguém. Nesse contexto, a sogra, a amada sogra, chamada Noemi, decide voltar para a terra dela, amarga como ela estava. Ela estava passando por uma depressão terrível, depois de ter perdido tudo na terra dela, ter abandonado a terra com o marido, depois de ter perdido o marido, e depois de uma vez ter perdido os dois filhos, e agora ela chegou para as duas noras e disse: queridas, eu com dor no coração e com amargura na minha alma, eu tenho que deixar vocês, porque eu tenho que voltar para a minha terra, porque eu estou viúva em terra estranha. Aqui eu não tenho o meu povo, aqui eu não tenho o meu Deus, aqui eu não tenho a minha religião. E lá na minha terra, pelo menos Deus preparou a minha terra, o meu povo, de uma maneira que é para a gente não morrer de fome. E eu vou para lá, e eu vou dar duro, embora eu esteja velha, eu vou ter que trabalhar um bocado. E eu vou ter que ir para colher, porque lá na minha terra, Deus disse que quando os homens forem colher nas plantações deles, eles devem sempre deixar a última mão, ou seja, eles passavam colhendo e sempre sobrava um tanto nos pés. E Deus dizia: não passa recolhendo de novo, porque deixa isso aí para as viúvas e para os órfãos, porque Deus sabia que muita gente ia ficar sem sustento, e Deus tinha leis bem claras para proteger os desprotegidos. Deus se incomoda com cada um dos seus filhinhos, e é por isso que a Bíblia diz que você não precisa se preocupar, porque se você coloca o seu coração com Deus, e se você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, Ele faz o resto. Você nunca vai passar fome e nem vai faltar o que comer, o que beber e um teto.
A gente não pode esquecer que Deus não promete as fortunas, Ele não promete os empregos todos que a gente quer, Ele não promete todos os namorados e namoradas que a gente deseja, e não promete todas as coisas com as quais a gente sonha, o carrão, a casona, o empregão. Mas Deus diz assim: não se preocupe, porque não vai faltar o pão e a água e um lugar para você dormir, para você não dormir no meio da chuva e no relento. Eu vou providenciar para você o pão de cada dia. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui vivem dependendo do pão de cada dia mesmo. Eu sei de muitos dias onde não há comida para o dia seguinte, e Deus providencia assim, depois de juntar tudo, um pouquinho aqui e um pouquinho ali, e Ele vai providenciando, e você vai vendo a providência de Deus para alimentar você e alimentar sua família. Com dificuldade, o Senhor Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agora, Noemi foi, e quando ela estava saindo, as duas noras choraram, dizendo: nós vamos com você também. Não, filhas, vocês vão fazer o quê? Nós vamos. E insistiram tanto que ela deixou, e elas foram. Mas a Noemi, ela estava inconformada, coração dela pesaroso, e quando chegou lá no meio do caminho, ela diz assim: filhas, vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa coisa. Essa história está muito bonita, muito interessante. Duas noras seguindo uma sogra. Eu não sou a mãe de vocês. Olhem para mim, eu sou velha, eu não vou ter mais filhos. E se eu tivesse, não ia ter essa história de vocês esperarem eles esquecerem para casar com eles, que vocês iam ficar muito mais velhas que eles. Não tem sentido. Vocês precisam casar. E vocês vão para onde? Vocês vão para uma terra desconhecida. Se eu estou saindo daqui porque essa terra não é a minha terra, vocês vão para a minha terra. Por favor, não é cabível. Olhem para o razoável, não é cabível. Fiquem na terra de vocês. Aqui estão os pais de vocês, a família de vocês, os deuses de vocês e a religião de vocês. O povo de vocês está aqui. Fiquem aqui porque eu vou para a minha terra. Por misericórdia, eu compreendo vocês, o amor de vocês, eu entendo tudo, e eu amo vocês de paixão, mas pelo bem de vocês, o razoável, o cabível, é vocês ficarem aqui. E a coitadinha da órfã veio e abraçou Noemi, e as duas choraram um monte. Duas noras. Qual das duas era má? A órfã veio, abraçou a sogra chorando, com paixão, despediu da sogra e voltou para a casa dos pais. Aí Noemi olhou para Ruth e disse: Ruth, agora é a sua vez, filha, vem falar tchau para mim. A Ruth falou: agora é a minha vez mesmo, e é a sua vez de escutar. Vamos parar com essa história de ficar na minha terra, com os meus deuses, com os meus parentes, com o meu povo. Porque aonde quer que você for, eu irei também. E aonde você pousar, eu vou pousar. Porque o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Vamos parar com essa história de cabível. Vamos parar com essa história do que todo mundo pensa e do que todo mundo faz. Porque eu não quero saber do cabível, do que todo mundo pensa e todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, e eu não quero o que todo mundo quer para a minha vida. Eu quero mais do seu povo, e eu quero mais do seu Deus. Por isso eu sou do seu povo, e o seu Deus é o meu Deus, e eu estou no coração dele, e ele habita a minha alma. Por isso eu não posso ficar mais aqui, porque eu não sou dessa terra, eu sou da sua terra. Qual das duas era má? Nenhuma. Acontece que Ruth queria mais. Ruth não se contentava com o mínimo indispensável. Ruth não se contentava com um pouquinho assim de fé. Ela não se contentava com um pouquinho assim de Deus. Ela não se contentava com buscar a Deus um pouquinho, o mínimo indispensável. Ruth queria mais. Ela sabia que Deus é o dono de todo esse universo, que Deus tem todo o poder e toda a misericórdia, e que se com Deus não dá para ser feliz, sem Deus é impossível ser feliz. Porque se com Deus não dá para ser feliz, o problema não está com Deus, Ele está comigo. Por isso eu tenho que me entregar a Deus, porque se eu não for para Deus, para Jesus, para onde eu vou? E as duas voltaram para Belém, para viver uma vida dura lá em Belém. Agora, eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 5. Nós lemos o 4, do 1 a 4.
Agora nós vamos ler o 5. E vamos ler o 5, de 1 a 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Lembra da cena que nós vimos anteriormente? Um trono, e alguém assentado no trono. João viu isso. E do lado do trono, o que mais? 24 tronos, e assentados naqueles tronos 24 anciãos. Agora João diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E nós paramos por aqui. Olha só, agora, aquele que estava sentado no trono. Quem será aquele que estava sentado no trono? Quem? Deus, o Senhor Deus que rege o universo. Ele está sentado no seu trono. O Senhor Deus assentado no seu trono, e na sua mão direita o quê? Vamos falar comigo? Vamos conversar? Um livro. Mas não era só um livro, era um livro selado com quantos selos? 7 selos, por dentro e por fora. E João olhou para aquele livro, e ele viu que ninguém podia abrir aquele livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir. E ele se desesperou, porque ninguém era capaz de abrir aquele livro selado com 7 selos por dentro e por fora. E ele começou a chorar e chorar por causa disso. Ora, por que João começou a chorar por causa daquele livro e porque ninguém podia abrir? Que livro era esse livro selado com 7 selos por dentro e por fora? A palavra de Deus vai responder para nós isso aí. Jeremias 32:44 diz assim: comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras e as fecharão com selos. Opa, comprarão campos por dinheiro, lavrarão o quê? As escrituras. Escritura do quê? Do quê? Dos campos. Eles compram o campo, pega a escritura e vai lavrar no cartório daquela época. E lavrava com o quê? Com selos. E chamarão testemunhas na terra de Benjamim. Chamarão também o quê? Testemunhas na terra de Benjamim, porque lhes restituirei a sorte, diz o Senhor. Opa, João viu um livro selado com 7 selos. Na verdade, João viu o que mesmo? O que era aquele livro selado com 7 selos? Era uma escritura selada com 7 selos. Mas era uma escritura espiritual, porque João está falando de um assunto espiritual. Ele diz: eu fui levado em espírito, e eu vi aquele trono, e na mão direita daquele que estava sentado no trono de Deus, um livro selado com 7 selos, e não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quem pudesse abrir aquele livro e tirar os selos, abrir os selos, e nem olhar para o livro. Ele viu uma cena espiritual, e ele estava vendo uma escritura selada com 7 selos. Mas que escritura é aquela? Nós temos de novo que recorrer para o Gênesis. Desculpa, mas esse é meu livro predileto da Bíblia. E a gente vai encontrar a resposta da grande maioria das coisas dentro do Gênesis. E ali diz em Gênesis 1:28: e Deus, depois de criar o homem e a mulher, lhes abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E a próxima palavra que vem é? Isso, porém está muito fraco. A próxima palavra que vem é? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus colocou o homem na terra e deu para ele o domínio. O domínio era um domínio tremendo, amplo. Essa palavra domínio no hebraico é hadar. E essa palavra hadar quer dizer autoridade de legislar ou reinar sobre. O homem recebeu de Deus a terra, e Deus deu para ele o domínio. Com essa autoridade, hadar, que é a autoridade de legislar ou de reinar sobre ela. Ou seja, Deus passou para o homem a terra de escritura passada, de papel passado. E Deus deu para o homem pleno domínio. Era um domínio tão amplo. E essa palavra hadar no hebraico quer dizer
um domínio tão amplo que o homem era capaz de até poder passar a terra adiante se quiser, vender para outro. E Deus deu toda a terra de papel passado. Em outras palavras, o Senhor Deus colocou o homem como o representante da terra perante todo o universo que Deus criou. O homem seria o representante da terra diante de todo o universo. E diante dos mundos criados por Deus, quando houvesse qualquer reunião, Adão seria o representante, o nosso pai, Adão, o nosso representante perante o universo. E tem mais. A palavra de Deus diz o seguinte, Gênesis 2,15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Essa palavra guardar tem um outro significado também, do hebraico chamar. E essa palavra, esse termo chamar quer dizer o seguinte: guardar contra intrusos. Não é interessante que Deus tenha colocado o homem para dominar sobre a terra, passou a terra com papel passado, com escritura passada, e tenha colocado o homem para dominar, e que tenha colocado o homem para guardar a terra contra intrusos? Quem era o intruso que estava andando por aí e rondando, que poderia vir para tentar comprar a terra das mãos de Adão? Satanás, Lúcifer. Por isso Deus colocou o homem para guardar a terra. Em outras palavras, o Senhor Deus disse para Adão: você, Adão, é o responsável pelo futuro da terra. Presta atenção, Adão, porque você é o pai da terra. Eu estou dando para você uma posição de honra. Você vai me representar perante o universo, vai representar a terra perante o universo, mas você é o responsável pelo futuro da terra, porque eu estou passando para você a terra de papel passado. Mas o pecado chegou. E Adão foi convencido pela mulher, que foi convencida pela serpente, que estava tendo dentro dela, ou que estava sendo médium para Satanás. Satanás habitou a serpente e falou através da serpente com a mulher. E ele convenceu a mulher de se entregar, ou de comer o fruto, de se rebelar. E ela assumiu o papel de rebeldia. E ela convenceu Adão, e Adão se rebelou. E quando Adão pecou, de livre e espontânea vontade, com a sua liberdade de escolha que Deus tinha dado, quando Adão pecou, quando Adão se separou de Deus, ele entregou a terra de papel passado, de escritura lavrada, para quem? Para Satanás, para Lúcifer. E a partir daquele momento, Lúcifer passou a ser o príncipe dessa terra. Jesus declara em João capítulo 12 verso 31: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Jesus diz em João 16:11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele está chamando Satanás de o príncipe desse mundo, está dizendo que ele iria ser expulso logo na sua morte. Disse-lhe o diabo, agora o diabo vem para tentar a Jesus. Ele leva Jesus num lugar bem alto, e a palavra de Deus diz que ele mostrou num instante, num abrir e fechar de olhos, todos os reinos deste mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, dar-lhe toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Quem entregou nas mãos de Lúcifer, de Satanás, a autoridade, o domínio da terra? Quem foi? Adão. E agora Lúcifer chamou Jesus e disse: olha, esses reinos todos eu vou dar para você, num abrir e fechar de olhos, se você se entrega, se você prostrado me adorar. Foi o que ele disse, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Satanás passou a ser o usurpador dessa terra, e João viu a escritura lavrada da terra nas mãos do Senhor Deus, porque o Senhor Jesus tinha pego de novo a escritura, mas ela estava selada com 7 selos. Ela tinha um proprietário. Embora estivesse na mão direita de Deus aquela escritura lavrada com 7 selos por dentro e por fora, ela não podia ser aberta, porque ela estava em nome de outra pessoa. Por isso João se desesperou ao ver aquilo. Era o próprio futuro, o destino do planeta Terra e do ser humano, de todos nós que vivemos nesse mundo e viajamos por ele no planeta Terra. Por isso João chorou desesperadamente, porque ao ver aquilo, ninguém era capaz de abrir, ninguém podia nem olhar para aquele livro selado com 7 selos. E o número 7 na Bíblia significa o quê?
perfeição. Por isso ele era selado com 7 selos. Adão tinha entregue aquilo para Lúcifer, e agora ninguém podia abrir aquele livro. Vamos voltar um pouquinho na história de Ruth e de Noemi, de volta a Belém. Vocês estão começando a descobrir o que essas coisas têm a ver uma com a outra? E a história da Ruth, já descobriram? Não? A do Apocalipse com Gênesis já? E a de Ruth e de Noemi? Elas voltaram para Belém. Quando elas voltaram, Noemi disse: olha, vocês me chamem agora de amarga, porque eu estou amarga. E ela estava triste, depressiva. E ela disse para sua nora, e ela disse: Ruth, você vai ter que ir aos campos agora para poder colher, para a gente poder sobreviver. E Ruth ia, uma moça trabalhadeira, uma moça de Deus, uma moça de fé. Ergueu a cabeça, ergueu a testa e disse: eu vou em frente, eu vou trabalhar com humildade, mas com dignidade. Eu vou sustentar a mim e a minha sogra, quem eu amo. E ela foi para trabalhar. E o Senhor Deus, que não desampara os seus, as colocou e as dirigiu ao campo de Boaz, um homem de Deus, meio parente delas. E Boaz começou a notar Ruth e começou a se interessar, porque Deus colocou no coração de Boaz um amor por Ruth. E Boaz amou a Ruth e se interessou por ela. E a sogra, com a esperteza das mulheres sábias, percebeu antes de Ruth o que estava acontecendo, porque Boaz começou a dizer para os servos deixarem mais para que ela pudesse colher. E quando ela chegava em casa com a mão cheia, dizia: olha que eu colhi hoje. A sogra dizia: como você fez isso? Eu não sei, eu passei, eu só ouvi dizer que o Boaz está deixando, o seu Boaz está deixando lá para gente colher, para eu colher mais. E a sogra já atinou e disse: aí tem um interesse. Então, vou arrumar um casamento para você, querida. Deus havia providenciado, no seu amor e na sua bondade, uma saída para aqueles que perdessem todas as propriedades. Deus tinha feito uma lei, que era a lei do levirato, a lei do parente resgatador. Quando um homem perdia todas as suas propriedades e vendia tudo, porque ele tinha perdido todos os seus bens. E no caso de Elimeleque, que foi embora, morreu, e quando a mulher voltava viúva, o parente mais próximo se tornava o parente resgatador. E se ele tivesse dinheiro suficiente, e se ele tivesse interesse, a pessoa que tinha adquirido as terras dele era obrigada a vender para ele de volta. E ele teria também o dever de se casar com a viúva, que ainda podia ter filhos, e ele teria filhos com ela, e colocaria nos filhos o nome ou o sobrenome do marido que tinha morrido, para perpetuar a espécie, perpetuar a família, para que a família do marido não morresse. E aquilo era um motivo de honra, ainda é até hoje. A gente diz assim: o nome da minha família, eu não vou sujar o nome da minha família. Nós prezamos o nome da família. Homens e mulheres de bem prezam pelo nome da sua família. E Boaz era um parente próximo deles, era o segundo parente resgatador. Por isso Noemi, sabendo disso, falou para Ruth: você faz assim, 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 e ensinou para ela o caminho para poder chegar ao coração de Boaz. E quando Boaz descobriu que a Ruth estava disposta a se casar com ele, ele ficou feliz. Só que tinha um outro parente antes dele, um outro parente resgatador, e esse tinha o direito antes dele, ele era o segundo. Então Boaz disse o seguinte: chamou chamou o outro parente resgatador, levou até os cidadãos, os anciãos da cidade. E quando a gente estuda arqueologia bíblica, a gente vê que nos achados de lugares antigos que estão soterrados, bem perto do muro da cidade, há ali alguns tronos, cadeiras que são colocadas, e ao redor dessas cadeiras são colocadas outras cadeiras, outros tronos. Eles costumavam chamar os anciãos da cidade, os homens mais velhos, os mais sábios, para testemunhas, e se formava ali um tribunal, um júri, onde eles resolviam os casos deles segundo as leis de Israel. Por isso Boaz convocou um tribunal, chamou alguns anciãos da cidade, colocou a todos naqueles tronos em volta, o juiz assentado no trono do meio, chamou o parente resgatador e disse assim: olha,
está aqui de volta Noemi. E você é o parente resgatador de Noemi e das terras de Elimeleque. Você deseja comprar as terras de Elimeleque, você tem todo o direito pela nossa lei, porque eu conheço a lei e eu sei disso. E o parente disse: uau, eu me interesso. E Boaz disse: só que tem um negócio, você vai ter que casar com a viúva do filho do Elimeleque, que é a Ruth, e vai ter que ter, segundo a lei, os filhos no nome do filho do Elimeleque. E ele, que era casado, o primeiro parente resgatador, disse: vai me dar problema, não vou me casar. Você abre mão disso? Abro mão. Diante dessas testemunhas, diante do juiz, diante do tribunal, você abre mão disso? Abro mão. Apertaram a mão e um deu o sapato para o outro, que era o costume da época, não é? Que a gente espera que fosse cheiroso o sapato, não é? Estava tudo feito. Você encontrou alguma conexão entre essa cena e alguma outra que a gente já leu hoje? Sim ou não? Então vamos continuar estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. O primeiro Adão perdeu tudo. O primeiro Adão perdeu o reino, perdeu a terra, perdeu a vida eterna, perdeu o domínio e perdeu a autoridade sobre tudo. A palavra de Deus a respeito disso diz o seguinte, em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você acha isso injusto? Poxa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Foi o Adão que pecou e eu que levo a culpa agora, e eu sou pecador também. Por que isso? É injusto? É injusto isso? Então você tem a oportunidade de provar que você é melhor que Adão. Deus está dando para você essa oportunidade. Tenha mais fé que Adão, seja mais fiel a Deus do que Adão, siga mais a Deus do que Adão, ame mais ao Senhor Deus e coloque-o em primeiro lugar, diferente do que Adão fez, se você acha injusto. E se é injusto, tem uma outra coisa que Deus fez para provar que não é injusto. O segundo Adão resgatou tudo. E quem foi o segundo Adão? A palavra de Deus diz ali em Romanos ainda 5, 18 e 19: se pela ofensa de um e por meio de um só o primeiro Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O primeiro Adão perdeu tudo, o segundo Adão resgatou tudo. Quem foi o segundo Adão? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque o Senhor Jesus foi o segundo Adão que veio a esse mundo e nos resgatou. E Boaz é nada mais, nada menos do que um tipo de Cristo, um exemplo de Cristo, uma exemplificação de Cristo. Elimeleque perdeu tudo e Boaz veio e resgatou tudo. Resgatou as terras, resgatou a Ruth e resgatou também a sogra Noemi, e resgatou as propriedades, e resgatou o nome da família. O Senhor Jesus Cristo, depois de Adão, veio a esse mundo e morreu por você e por mim, deu a sua vida por nós, e Ele resgatou tudo: a dignidade, a confiança, a esperança, o amor. E Ele mostrou para você e para mim como nós devemos viver e como nós devemos agir. Você quer ter a religião verdadeira? Viva a vida que Jesus viveu. Você quer amar de verdade? Ame como Jesus amou. Você quer ganhar o céu? Seja humilde como Jesus foi humilde. Você quer ser verdadeiro? Seja verdadeiro como Jesus foi. Você quer ser sincero? Tenha a sinceridade de Jesus. Você quer ir à igreja certa? Vá à igreja que Jesus frequentava. Como? Pesquisando a vida de Jesus? E aonde a gente pesquisa a vida de Jesus? Ele mesmo diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E agora a gente volta em Apocalipse 5, de 5 a 10.
Agora você vai ver o que acontece no céu. Antes da gente ler, vamos colocar o nosso olhar de novo na cena. E vamos ver. João vê um trono. Ao redor do trono, 24 tronos e 24 anciãos assentados naquele trono. Uma cena de julgamento. Na mão direita daquele que está no trono, um livro selado com 7 selos. O destino e o futuro do planeta Terra. Um planeta que foi vendido à escravidão do pecado. Vendido para Lúcifer como usurpador desse mundo. O livro está selado com 7 selos, e não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra digno. E João, vendo que o futuro do mundo está perdido, e o futuro da humanidade, João chora, e chora copiosamente. Verso 5 diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Essa é uma linguagem figurada para dizer do Espírito perfeito. O número 7 é o número da perfeição, da visão, da elucidação da mente de Jesus, do quanto ele é perfeito. Deus, ele é o próprio Deus. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Como? Se ninguém podia nem olhar para aquele livro. Esse cordeiro, como tinha sido morto, por que ele foi e pegou? Como ele foi pegar aquilo? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles estavam sim no santuário de Deus, onde acontece o juízo e o julgamento, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E o que a gente vê logo em seguida é uma cena de adoração, os 24 anciãos se adorando e prostrando, e os anjos diante de Deus, e os 4 seres viventes, e eles louvando, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele morreu, e ele ressuscitou, e ele comprou de volta a minha vida e a sua vida também. Essa é a sua história e a minha, de um Deus que vê o fim desde o princípio, de um Deus que decidiu amar apesar de tudo, de um Deus que ama com tanta paixão, que foi capaz de verter o seu sangue na cruz por você e por mim. E a minha pergunta é: quanto você ama a esse Deus? Quanto? Tem amor aí? Ou não tem? E se não tem amor, por misericórdia, o Senhor Deus está dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Você sabe o que é de todo o coração? Durante muito tempo na minha vida eu passei me perguntando: por que Deus criou esse mundo? Se Ele sabia o que o mundo seria. Você nunca perguntou isso para você mesmo? Se Deus sabe o fim desde o princípio, por que cargas d'água Deus criou esse mundo então? Sabendo que a gente ia sofrer tanto, sabendo que Ele mesmo ia morrer, por que criar? Era só Ele não ter criado, Ele teria poupado todo esse sofrimento para todos nós, inclusive a Ele. Porque Ele sonhou em ver você na eternidade, sem os seus problemas de saúde, sem a sua insegurança, sem a sua depressão, sem a miséria dessa vida que acompanha você. Deus sonhou em ver você perfeito, num lugar onde amor é amor de verdade, onde bondade e misericórdia são a palavra de ordem, e onde o Senhor Deus não é mais o cordeiro e nem o leão, mas Ele é Pai por toda a eternidade. Que momento você está passando na sua vida hoje? O que está acontecendo com você? Não consegue colocar o seu olhar nas coisas do Senhor, na palavra de Deus?
a palavra de salvação que flui desse livro maravilhoso. Filho, filha, o Senhor Deus diz: chegou o tempo. Chegou o tempo de todos aqueles que são, como disse o texto de Apocalipse, de toda tribo e língua e nação, os meus sinceros de todos os lados e de todos os povos e de todas as religiões, os meus sinceros que estão espalhados por toda a terra, deles se reunirem através do batismo do Espírito Santo. Chegou a hora de eles ouvirem a minha voz e de eles me enxergarem. Eles vão me ouvir pela palavra, eles vão me ouvir pelas pessoas, pelas circunstâncias. Eles vão ouvir o meu chamado e eles serão um só rebanho e eu serei o seu único pastor. Quem é você, filho, a quem eu estou chamando? O Senhor tem me chamado a pregar para você, espalhado de Deus, que venham e que se reúnam com pranto e com choro. O Senhor quer congregar você. É a você que o Senhor está chamando nesse momento. Se há dúvidas no seu coração, que não haja mais. Se há falta de fé, que não haja mais. É a você que o Senhor chama. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. Se você está vivendo momentos de trevas, deixa o Senhor conduzir você e guiar a sua vida. Olha para o Senhor. As trevas me cercaram e sem ver a luz não pude caminhar. E em meu desespero a dura solidão me fez mas eu sei que existe um Deus, e ao prostrar-me eu nem podia imaginar que o seu amor me envolveria, mesmo antes de eu poder me levantar. Senti brilhar a luz que aquece o mundo, como se o sol quisesse em mim morar. Foi bom sentir meu coração hoje eu sou a flor a quem Jesus doou, a luz do seu amor. Se Jesus está chamando você, não fique aí. Você que um dia se afastou de Deus, cortou o seu relacionamento com Ele. Você que ouve Jesus falando no seu coração, insistindo, não fica aí. Eu quero orar com você. Hoje é o seu dia. Se a vida é solidão e em meio à multidão você está só, problemas são frequentes e apagam toda a luz do seu olhar. Se você já desistiu de tentar buscar a paz e a salvação, creia em mim quando eu lhe digo que Jesus fará você se levantar. Ele faz agora você se levantar. Sinta brilhar a luz que aquece o mundo. Deixe que o sol renove seu olhar. É bom
Jesus doou a luz do seu amor. Ainda dá tempo para você. Você vai ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Ó Senhor Deus, essa é a sua promessa para a nossa vida, de sermos a luz do seu amor aqui nesse mundo. Ó Senhor, quem sou eu para ser luz nesse mundo? Quem sou eu, Senhor? Não olha para as minhas falhas e para os meus defeitos, Senhor. Não olha, Senhor, para o tanto de vezes que eu tento andar ao seu lado e não consigo. Não olha para o tanto de vezes em que eu me sinto perdido por causa da cegueira espiritual e da surdez. Ó Senhor, completa em mim o vazio que existe. Ó Senhor, toma nas tuas mãos esses teus filhos que hoje, se levantando, vieram à frente. Aqueles outros tantos milhares, Senhor, que o assistem. Pelo poder da sua palavra, toma-os nas suas mãos, aceita-os e transforma-os, Senhor. Ó Senhor, mantenha-se ao nosso lado para que possamos ver a sua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.